Fala mundo, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Tradução é algo sempre muito difícil, né, gente? Você tentar passar para outra língua, não só palavras literais, mas sentimentos, sempre foi um negócio muito complicado. Imagina quando esse erro de tradução ele pode ser mais grave até em relação à diplomacia entre países, que pode causar aí não só momentos constrangedores, engraçados, mas até guerras. E no vídeo de hoje falaremos aqui sobre grandes erros de tradução da história. Obviamente, se eu esquecer algum fato, por favor, põe nos comentários aí, viu, gente? Mas antes de começar, eu no Mundano, estamos aí recebendo as suas fotos, vocês assistindo ao canal Mundano, então vamos dar um espaço pra vocês aí, tá? E quem mandou uma foto pra gente aí por e-mail foi o Adelmo de Jaboatão dos Guararapes de Pernambuco. Ele tá aí curtindo o canal Mundano. E se você também quiser aparecer aqui no Mundano, é só mandar um e-mail para saquecanalmundano@gmail.com. O endereço tá aí na descrição, tá? Então vamos pro vídeo. Grandes erros de tradução da história, mas antes, roda a vinheta. Para começar, gente, vamos falar sobre o Tratado de Waitangi. Se não me falha a memória, a letra G você não fala em Maori, então eu desconfio que seja Tratado de Waitangi, que aconteceu em 1840, mas vamos contar a historinha, o que aconteceu e qual foi o erro de tradução nesse caso. Olha, esse tratado ele foi assinado pela coroa britânica junto com 500 chefes tribais Maori, lá na Nova Zelândia. E o que era esse tratado? Ele tinha, na verdade, a finalidade de obter o controle sobre a Nova Zelândia, porque a população nativos Maori e os britânicos não estavam se entendendo, tá? Entravam em conflito direto, e sem dizer que a França já estava de olho no arquipélago da Nova Zelândia. E esse tratado, né, esse documento foi assinado em duas versões, uma em inglês e outra em Maori. E basicamente, resumidamente, ela tinha apenas 3 artigos. O primeiro garantia a soberania da rainha da Inglaterra sobre a Nova Zelândia. O segundo artigo garantia aos nativos o direito às suas terras. E o terceiro artigo garantia que nativos e colonos tinham os mesmos direitos em território neozelandês. O problema, gente, que na versão em inglês e a versão em Maori, ela tinha diferenças de palavras, tá? Até na tradução. O mais grave de todos, nesse primeiro artigo, no documento em inglês, eles usaram a palavra soberania, e em Maori eles usaram, em vez de soberania, a palavra proteção, que eu desconfio que seja Kawanatana, deve ser isso em Maori, essa era a palavra que eles usavam. Ou seja, o documento ele vinculava a proteção da coroa britânica caso os Maoris se submetessem à coroa do Reino Unido. E para piorar, até a independência neozelandesa em 1947, aí os britânicos eles usaram a força para subjugar a população nativa, tanto é que em 1975 foi criado um tribunal para julgar esses abusos. Era o Tribunal de Waitangi. Até hoje esse tratado é uma das bases de reivindicação dos Maori na Nova Zelândia. Até hoje eles pedem milhões de dólares em indenização e um pedido formal de desculpas. Então ainda gera treta esse erro de tradução do Tratado de Waitangi. Chegando agora ao Tratado de Uchale ou Uchale de 1889, foi um tratado entre a Etiópia, naquele tempo governado pelo Menelik II, com a Itália. Esse tratado ele cedeu territórios para a Itália, territórios costeiros na antiga Eritreia. A Eritreia fazia parte da Etiópia em troca de ajuda financeira. E esse documento também foi feito numa versão em italiano e em amárico, que é a língua oficial da Etiópia. E mais uma vez a redação de um artigo, o artigo 17, ela era diferente em italiano e em amárico. A versão assinada pelos etíopes em amárico falava que em qualquer caso de relação diplomática que a Etiópia teria com qualquer outro país, era recomendado os etíopes procurarem os italianos. Porém, na versão em italiano, esse artigo dizia que qualquer relação diplomática de Etiópia com outro país obrigatoriamente seria mediado pela Itália. Ou seja, gente, a Itália, com esse artigo, transformou a Etiópia num protetorado italiano. E certa vez o Menelik II, que era o rei da Etiópia, ele foi tentar entrar em contato com a Alemanha e com o Reino Unido, e esse contato foi negado por causa do artigo 17. Esses países alegaram que obrigatoriamente tinha que ser com a Itália, e o Menelik II ficou uma fera, e o caldo engrossou tanto, vou usar essa expressão, que resultou na Primeira Guerra Ítalo-Etíope, que foi vencida sim pelos etíopes, mas o principal legado é que as fronteiras da Eritreia italiana, hoje só Eritreia, país independente, elas foram definidas nesse conflito. Então, essas diferentes versões em italiano e amárico, para vocês terem uma ideia, gerou uma guerra.
Vamos falar de algo mais leve agora? Vamos falar de um incidente que aconteceu na Polônia em 1977. Naquela ocasião, o ex-presidente Jimmy Carter, ele foi até a Polônia, uma visita oficial, e levou um tradutor. Ele levou o Steven Seymour, que era nascido na Rússia, mas ele alegou que também falava polonês fluente. Então vamos lá, vamos comigo então. Porém, quando Carter chegou na Polônia e precisou do serviço do tradutor, várias pérolas foram soltadas. Por exemplo, deixei os Estados Unidos esta manhã. Na tradução se tornou deixei os Estados Unidos para nunca mais voltar. Estou contente em visitar a Polônia se tornou estou contente por agarrar as partes privadas da Polônia. Olha que coisa bizarra. A vontade de aprender sobre os desejos que os poloneses têm em relação ao futuro se tornou desejos sexuais pelos poloneses. É óbvio que deu um mau rolo e o Carter dispensou o tradutor e arrumou outro. Daí, num evento oficial, ele foi até um jantar e ele percebeu que quando ele falava em inglês, o tradutor não traduzia em polonês. Mas ele continuou o discurso e depois esse segundo tradutor disse que ele não conseguia entender o inglês do Jimmy Carter, então com medo de traduzir errado de novo, ele preferiu ficar em silêncio. Sei lá se ele não fez a coisa certa, viu? Mas o que aconteceu é que o Jimmy Carter virou piada na Polônia lá pelo ano de 77, graças a um péssimo tradutor. Outra tradução que causou um rebuliço no Ocidente aconteceu com o Nikita Khrushchev em 1956. Eu estou falando de 56, gente, era início da Guerra Fria. E o Nikita Khrushchev, que era o premier da União Soviética, durante o discurso para embaixadores ocidentais, ele disse, isso daqui eu vou colocar em cirílico para vocês, tá? Quem sabe russo até pode me ajudar aí nos comentários, que no Ocidente foi traduzido para We will bury you, ou seja, vamos enterrar vocês. Então você tem um premier da União Soviética no início da Guerra Fria que diz que vai enterrar vocês. Obviamente aí que jornais, revistas do Ocidente divulgaram essa frase, essa tradução. Só que se colocar no contexto, o Nikita disse que vamos durar mais que vocês. Que o primeiro-ministro quis dizer que o comunismo ia sobreviver ao capitalismo, que o capitalismo ia se autodestruir, que na verdade era uma referência aí ao manifesto comunista do Karl Marx, e posteriormente em 63 o Nikita esclareceu esse comentário, só que no Ocidente aí teve um grande temor de um ataque nuclear da União Soviética graças a uma má tradução. Olha gente, essa frase, We will bury you, ela foi referenciada na música Russians, do Sting. Ela aparece também no jogo Command and Conquer Red Alert 2, no filme de comédia britânico The Death of Stalin, ou seja, a morte de Stalin. É um filme de comédia. E até num episódio do Bob Esponja. Gente, eu não vi, tá? Mas o episódio chama Rockabye by Valve. Então uma má tradução aí causou todo um temor aqui no Ocidente, tá? E pra gente fechar, vamos falar aí sobre os indícios de vida em Marte em 1894 e 1895. Olha, gente, vou resumir para vocês aqui. Em 77, um astrônomo italiano, o Giovanni Virginio Schiaparelli, ele observava Marte, né? Ele observou que tinha áreas aí escuras e claras na superfície do planeta. Ele nomeou com a palavra canale. Canale, que significa curso ou leito do rio. Só que em inglês, na tradução, quando o texto foi traduzido para o inglês, eles trataram canale como canals. E canal é justamente canal artificial feito pelo homem. E aí você já pode ver o que aconteceu, né? Se especulou aí no final do século XIX que havia sido provado que existia vida inteligente em Marte. E aí começa a confusão, né? Um outro astrônomo, o americano Percival Lowell, ele mapeou aí centenas desses canais artificiais, com aspas bem grandes, né? E entre 1894 e 1895 ele lançou 3 livros sobre esse assunto, acreditando que fossem obras artificiais, feitas por uma civilização inteligente. No caso aqui não foi nada perdido, apesar de não ser cientificamente correto, não foi perdido, porque o trabalho do Lowell inspirou Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que é uma das primeiras aí, obras de ficção científica sobre alienígenas e um dos maiores clássicos também, do gênero que falava de uma invasão marciana na Terra. Canais em Marte. E chegou ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu quero agradecer se você chegou até aqui. E por favor, para ajudar a gente, deixa aquele joinha esperto aí no vídeo. É muito rápido, você ajuda a gente a crescer. E mais importante que isso ainda, por favor, inscreva-se no canal. Isso é essencial para o crescimento do projeto Canal Mundano, tá? E siga a gente em nossas redes sociais. E a gente se vê na semana que vem em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais.
Tchau!